hoje a aula é sobre armazenamento. Como o armazenamento em áreas urbanas não tem muito segredo, é basicamente você alocar um recipiente rígido ou logradouro, né, na porta da tua casa. A gente vai falar sobre a questão de armazenamento para resíduos industriais, para resíduos perigosos, tá? Então, essa parte é muito importante, porque a gente vai ver normas técnicas especiais para isso. E também a gente vai ver como é armazenados os resíduos de serviço de saúde, porque não é de qualquer forma, né? Precisa de um abrigo. Então, a gente vai ver o que é tudo isso. O conceito do armazenamento é um local onde você vai guardar o recipiente com resíduo que já foi acondicionado em um local, ou um abrigo que pode ser fechado ou que pode ser aberto, em locais internos ou externos. Então, essa guarda, esse armazenamento é o local onde você vai alocar o resíduo até ele ser coletado. Parece que não faz muito sentido quando a gente pensa no resíduo da nossa casa, o resíduo domiciliar, porque a maioria das cidades do Brasil, por ser um local quente, tem pelo menos três coletas, né? 3 vezes por semana, com a frequência de 3 vezes por semana. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma indústria ou de áreas maiores, em que você paga, né? Digamos assim, imagina que você é uma empresa, você gera certos resíduos, o seu ambiente, a sua indústria não está na área urbana, não tem como você pagar para que coletem o resíduo com a frequência de 3 vezes por semana. Às vezes você não consegue pagar nem semanalmente. E também, talvez você gerar pouco resíduo, não compensa, não tem viabilidade econômica de você pedir para que o transporte de coleta venha. Então, você vai armazenar, você vai guardar esses resíduos por um tempo maior, né? Pode ser meses, pode ser semestres, pode ser até anos, isso vai depender do quanto é gerado. Então, você vai precisar de um local para colocar esse resíduo até o momento da coleta. Lembrando que isso vale muito para material não inerte, aquele que degrada, que vai ter problemas com odor e etc. Que vai entrar em putrefação. Nesse caso, você teria que fazer o tratamento biológico no próprio local de geração. Mas aqueles resíduos que são inertes, imagina que você é uma empresa, uma construtora, sei lá, você gera muita areia. Você é uma areia que está contaminada e você não pode devolver para o ambiente. Você tem que pagar para que alguém colete. Aí você vai guardar essa areia por um grande tempo, até que porque até, imagine que você tenha um volume muito pequeno, você tem 1 metro cúbico, e o pagamento pela coleta e a destinação final seja caro. Talvez não compensa nem para a empresa que faz a destinação final, e no seu ambiente coletar se ela não for coletar de demais. Se ela não for encher o caminhão, digamos assim, ela não é viável para ela buscar. Então, depende muito da empresa que você está contratando para coletar e destinar, e depende muito também do volume que é gerado. Então, você precisa de um ambiente para guardar esses resíduos. Tudo bem com armazenamento? Não vão confundir acondicionamento com armazenamento? Quanto ao armazenamento de resíduos sólidos domiciliares, né? Todo mundo faz o quê? Pega o resíduo dentro da sua casa e coloca numa lixeira na porta, né? Eu coloquei aqui o modelo mais utilizado, que é essa elevada. Ótimo que ela é elevada, né? Mas ela não deveria ser perfurada e nem ela deveria ser com tampa, deveria ser toda fechadinha. Tudo bem você fazer uma lixeira parecida com essa, desde que ela seja fechada, certo? Não pode ser aberta. E o que vocês veem de errado nessa imagem aí? Tá tudo certo? Olha essa rua e vê como que os resíduos estão acondicionados e armazenados aí na porta. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Imagine que não tenha coleta seletiva, que a população não separe mesmo o resíduo. Ainda assim, tem alguma coisa de errado com essa lixeira? Sim, ela tá com excesso, né? Tá com a capacidade menor do que o que é gerado, mas tem outros problemas também. O que é? E ela não é Ah, tá, fechada. mais à frente tem no chão. Sim, hipótese alguma poderia ficar no chão. O saco plástico é extremamente importante, tem que ter o saco plástico, mas ele sozinho não resolve, você tem que ter um recipiente rígido para alocar o saco. O saco tem que estar fechado. Se a gente olhar nessa imagem aí, o que vocês veem? Como que estão os sacos? Tem um monte de sacolinha perdida aí. Isso é correto? Sim, além de gerar mais plástico, imagine
é que você é o gari que vai coletar isso daí. Se fosse um saco só, ele pegaria uma única vez. Como tá tudo separadinho, isso vai dificultar muito quem está fazendo a coleta, né? Porque ele não vai conseguir pegar todas essas sacolinhas perdidas de uma vez. Teriam que estar fechadas, tem umas que estão abertas, estão transbordando resíduo. Então, vocês falaram que tem resíduo no chão, que o resíduo está com a capacidade da lixeira não comporta a quantidade de resíduo. E eu quero que vocês também observem essa questão dos sacos, tá? Por isso que a gente compra aqueles sacos pretos, né? E você já compra eles com diferentes volumes. Tem saco de 30 litros, 50 litros, 100 litros, por exemplo. Então, se você está gerando 50 litros, o saco para você colocar lá na lixeira lá fora tem que ser de 50 litros, tá? O pessoal, como eu falei, tem muito hábito de usar sacolinha. Tudo bem você usar sacolinha dentro da sua casa, na lixeira do banheiro, para você não ter contato com papel higiênico sujo, mas para alocar no recipiente lá fora, tem que pôr num saco único. Tudo bem isso? Então, é questão do acondicionamento, né? O armazenamento aí consiste no próprio recipiente que fica na porta da casa, né? E também no local. Então, o armazenamento de resíduos sólidos auxiliares é no logradouro, na porta da rua, tá? Então, essa imagem que eu mostrei para vocês mostram todas as inequações que vocês vão ver que é o mais realizado pela população. A população, mesmo aqui em Rio Verde, que tem separação, não separa e ainda coloca tudo, né, de forma irregular, como a gente vê nessa foto. O acondicionamento e armazenamento de grandes geradores. Alguém pode me dizer o que é os grandes geradores? Alguém que assistiu a aula? Que produz mais que 120 litros por dia. Isso, né? Então, quem é grande gerador vai precisar do quê? De um recipiente maior, talvez um container, né? Um container maior que caiba tudo. Mas é muito comum a gente ver isso, ó. Estão vendo a imagem? Está aparecendo aí? Ah, a portaria antiga do IF era assim. Verdade, tem uns latões todos enferrujados lá na porta, caindo de pedaços, e que eles não acondicionam em sacos, né? Ou pior ainda, quando você coloca os sacos na rua sem o recipiente. Ou na figura acima aqui tem os containers, mas qual que é o problema aqui nessa primeira imagem? Hã? Ai, gente, não tô ouvindo, pode escrever. Sobrecarga, né? Tá, excesso de resíduo. E não está tampado, exatamente. Tem que estar sempre tampado de modo que acomode todos os resíduos. Então, esse é o principal problema dessa figura 1. Agora, dessa figura 2, qual que é o principal problema? Imagine que seja período de chuva. O que vai acontecer com isso daí? Imagina que vem uma chuva muito grande, uma enxurrada gigantesca. Onde que vai parar se tiver uma enchente ou uma enxurrada? Vai espalhar o lixo pela cidade, pode causar uma enchente. E principalmente pode chegar no corpo hídrico, né? Então, esse resíduo vai estar poluindo o corpo hídrico e como os rios caminham para o mar, esse resíduo vai chegar no mar. Não é à toa que o oceano hoje é o maior lixão do planeta, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso antes de fazer, né? Antes de colocar o lixo no chão. Esses dias eu estava observando os lotes baldios, mesmo que não tenha assim, uma quantidade de lixo visível de cara, mas se você chega perto, você vê que tem copo plástico, que tem pequenos resíduos misturados com capim, etc. Então, você nunca vê totalmente limpo. Atração de vetores também, né? Imagina que seja uma cidade como Rio Verde, que tem muito cachorro na rua. E provavelmente aí vai ter resto de comida, né? Então, o cachorro vai revirar, e aí vai ficar pior ainda, porque vai espalhar um monte de resíduo no chão, e que depois, talvez não dê para esperar a varrição, né? Ou o próprio, quem está coletando não vai ficar pegando papelzinho no chão. Então, todo resíduo que acaba chegando no chão, que acaba ficando no chão, vai parar nos corpos hídricos. Sempre pensem nisso, a sujeira da rua, se não for retirada, sempre vai parar nos corpos hídricos. Então, esse é um dos grandes problemas, está ajudando na poluição dos corpos hídricos. Aí eu pergunto, a gente viu o que está errado. Como que deveria ser armazenado? Qual que seria a forma correta de armazenar os resíduos comerciais e domiciliares? Sacos fechados e uma lixeira hermética, certo? É isso mesmo, né? Então, as lixeiras também das casas têm que ser fechadas.
Por quê? Porque senão vaza resíduo, se chover, vai aumentar o teor de umidade e vai ter chorume vazando para o chão, então vai virando aquela bagunça. Outra questão que a gente deve pensar é que se a pessoa está colocando resíduo, resto de comida na lixeira lá fora, ela tem que acondicionar bem, porque o resíduo vai degradar rápido, isso vai feder. Então, se a coleta é na segunda, ela não pode colocar o resíduo no sábado, porque vai ficar 3 dias fedendo lá na porta. Então, tudo isso tem questões de como a cidade fica, né? Então, não é só você tirar da sua casa e foda-se como que está a minha rua. Né? Então, você está sendo um porco do mesmo jeito. Imagina você limpar a sua casa e jogar de qualquer jeito lá na porta. O que é lixeiras herméticas? São lixeiras que são fechadinhas, digamos assim. Que elas não têm furos, que são plástico rígido ou metal rígido e que são tampadas. Né? Então, que não tem entrada e nem saída de resíduo. Claro, essa questão das lixeiras herméticas. Então, um container fechado, né, qualquer lixeira tem que ter sempre a tampa, tudo bem? E jamais pode jogar o resíduo lá dentro sem antes fechar o saco. Imagina se você coloca isso para coleta, né? Então, dentro da sua casa, tudo bem, você pode pôr sem o saco. Mas na hora de colocar lá fora, se você coloca o resíduo no container que você tem lá fora sem o saco, vai ficar um monte de resíduo no fundo no momento da coleta, tá? Então, aquelas não pode ficar resíduo sujo, sobrando no fundo da lixeira. Por isso, a necessidade dos sacos plásticos. Mas é claro, para reduzir o consumo de sacos plásticos, dentro de casa você não precisa colocar o saco plástico em todas as lixeiras, né? Uma forma, por exemplo, os resíduos inertes. Se você começa a fazer a separação dos recicláveis, eu não necessariamente coloco em saco, só porque depois eu preciso levar para o PEP, né? Mas dá para não usar os sacos. Isso, né? Essa demora na coleta e aquilo que ficou no resto do fundo não vai ser coletado. Se você não lavar a lixeira, vai ficar apodrecendo e gerando dor e outros problemas, a atração de moscas, etc. Então é mais ou menos assim. Então, aqui tem umas imagens de como ficaria, né? Seria assim, né? Olha que lindo, imagina uma cidade que o acondicionamento fosse assim, né? Não exatamente precisa ser essas containers com rodinha, né? Nesse modelo. Pode ser até quem viu a aula, vai ver que eu dei opções de fazer recipientes que são de materiais recicláveis, por exemplo, né? Porque o melhor recipiente é também aquele que cabe no bolso da população. Algumas cidades maiores, que têm coleta seletiva, em cada quadra, em cada parte da cidade, eles já têm esses containers. Então, as pessoas levam o resíduo até o container. Então, até fica mais fácil para o momento da coleta, porque eles não precisam ficar passando de porta a porta. Sim, exatamente. Se não tiver embalado, quem está coletando não vai coletar. Né? Ele não vai ficar, ele não tem tempo, porque a coleta ele vai fazer da cidade todas as vezes. Ele não tem tempo de ficar catando lixo do chão e nem é obrigação dele catar lixo do chão. Então a cidade vai ficar suja e aí a gente vê como que fica, né, em alguns bairros, em alguns locais. Então o adequado seria isso, tudo fechadinho. Aqui dentro os resíduos da população tem que estar fechadinhos em sacos, tá? Não pode ficar solto na lixeira. Tudo bem aqui? Aqui a questão do armazenamento dos resíduos na área rural. Quanto resíduo na área rural? A gente sabe, ou espero que saibam, que a prefeitura não faz coleta na área rural. Então, os resíduos da área rural é responsabilidade de quem mora, do gerador da área rural. Tá? Então, assim, quem mora na área rural geralmente faz o quê? Alguém pode me dizer? Como que eles destinam o resíduo deles? A opção é essa também, né? Fica mais fácil para quem mora na área rural se ele ter uma quantidade, gerar uma certa quantidade, armazenar e depois levar para a cidade, né? Ou comunicar com a cidade, se a área rural for próxima e se tiver muitas pessoas morando nessa área, talvez o caminhão da prefeitura faça uma coleta com a menor frequência. Só que para eles fazerem isso, esse resíduo tem que estar armazenado. Aí o que acontece? Essas imagens que vocês estão vendo seria o ideal, tá? Eu não coloquei o real, as fotos reais.
né, deveria ter colocado. Mas aqui eu achei muito interessante porque eles fizeram um abrigo, né, para que não molha, né, para não molhar os resíduos. E aqui eles fizeram uma casinha, né, um abrigo de madeira, todo bonitinho, né, tem acho que até separação. Então todas as pessoas da área rural devem levar o seu resíduo para esse abrigozinho, né. Mesmo que não tenha um caminhão que faça coleta aí, fica mais fácil, né, de armazenar o resíduo para uma posterior destinação. Então, as leis, tanto política quanto de crimes ambientais, diz, né, e apresenta que é proibido queima. Então, não pode queimar. Então, eles têm que dar a destinação adequada. Vocês acham que se eles enterrarem também, tá ok? Enterrar no quintal, faz uma vala lá e joga todo o resíduo produzido dentro da vala. O que vocês acham? Exatamente, não pode enterrar, tá? O aterramento tem que ser controlado em aterro sanitário. Exatamente, vai poluir o lençol freático, né? O orgânico pode ser feito compostagem, né? É muito simples fazer compostagem na área rural, só precisa ter um recipiente perfeito. Você pega uma árvore com muitas folhas, né? Faz uma espécie de cava, vai colocando os resíduos ali e estão cobrindo com folhas. As próprias minhocas vão atrás desse alimento, tá? Então, o resíduo orgânico é muito simples de fazer compostagem no ambiente rural. Você pode fazer uma pilha, cobrir com folha e etc. Mas o problema são os inertes que não se degradam, os plásticos, os vidros e embalagens de modo geral. E ainda a gente tem embalagem de agrotóxico, né? Infelizmente, é uma realidade brasileira que praticamente toda a nossa agricultura é uma agricultura que se utiliza pesticidas, que se utiliza agrotóxicos. Aí eu pergunto, o que tem que ser feito? Aí tá falando, né? Mas como promover essa destinação das embalagens de agrotóxico? Como acondicionar as embalagens de agrotóxico? Lembrando, a embalagem de agrotóxico é um resíduo classe 1 ou classe 2? São perigosos, tá? Então, perigosos é classe 1, certo? Resíduos classe 1 perigosos. Então, eles são perigosos justamente pelo fato de conterem resíduos de agrotóxico que são tóxicos, tá? Então, o resíduo tem um tóxico, não dá para reaproveitar esse resíduo. Então, você tem que ter um armazenamento coberto, tá? Então, a gente vai ver agora em a norma de resíduos perigosos, mas quando os resíduos são perigosos, o armazenamento não basta ser apenas um container fechado. O armazenamento tem que estar dentro de um abrigo, de uma casa fechada, né? Um galpão que tenha paredes e que tenha cobertura. Sim, devolvem ao fabricante, mas o fabricante tem que armazenar depois. Alguns lugares, algumas áreas rurais onde se gera muito, às vezes já tem o próprio abrigo ali, o ponto de coleta já é um abrigo onde eles separam o resíduo. Depois eu acho que eu tenho uma aula que eu mostro melhor isso para vocês, mas hoje eu só vou citar. Então, não obrigatoriamente o armazenamento do resíduo na área rural tem que ter o abrigo fechado, exceto para agrotóxicos, né? Mas seria interessante para evitar que se molhe, principalmente aqui nessa imagem que a gente tem caçambas, e caçambas são abertas, então é necessário cobertura, certo? Outra coisa interessante é que se dá, hoje, pelo menos aqui em Rio Verde, muitas pessoas, fazendas, têm procurado a cooperativa de reciclagem para coletar os resíduos recicláveis das fazendas, tá? Então, algumas fazendas já estão aderindo a essa questão. Só que aí o problema é conscientizar a população que mora na fazenda de separar o resíduo, né, entre orgânicos e recicláveis. Lembrando que ainda tem uma parcela dos resíduos que não são recicláveis e nem são passíveis de compostagem, não são orgânicos, que precisam de quê? De ir para o aterro, que são os rejeitos. Então, os rejeitos sempre devem ir para o aterro sanitário. Vocês colocaram aí que a logística reversa basta, né, devolver ao fabricante, mas não é tão simples assim, né? Então, quem gerou, né, o consumidor deve devolver ao fabricante. Na verdade, ele não vai na fábrica devolver, ele devolve geralmente no comércio, onde ele comprou, no ponto de venda. Então, o ponto de venda tem um local para coletar, né, um ponto de coleta, onde os consumidores levam a embalagem lá. E o fabricante depois é responsável por pegar esse resíduo que foi coletado pelo comércio e dar a destinação adequada, certo? Então, muito cuidado, porque a logística reversa, ela tem
uma função participativa, igual eu falei para vocês na sala de aula, cada pessoa é responsável por uma coisa. O consumidor para levar até o ponto, o comerciante para deixar um ponto onde quem comprou pode devolver, né? E o fabricante responsável por dar a destinação adequada. Então, quando a gente fala de agrotóxico, eles precisam de um ambiente fechado, um abrigo, onde essas embalagens vão ser armazenadas até que o fabricante mande alguém para coletar e reciclar ou dar outra destinação. Então, gera-se uma quantidade muito grande. E essa questão de frequência de coleta, quando a gente fala desse tipo de embalagem, eu falo coleta aqui, vai pegar do ponto onde o consumidor devolveu e que vai encaminhar para onde vai a fábrica que vai reciclar, que vai pegar esse produto, derreter e fazer um novo, certo? Essa frequência não é grande, né? Então, o que acontece? Precisa de armazenar, ou seja, guardar por um certo tempo. Nessa imagem ainda não está extremamente adequado, porque deveria ter uma espécie de gaiola, algo que contesse melhor, porque esse resíduo não pode ficar espalhado. Mas está certo porque ele é coberto, tá? Então, o armazenamento de resíduos perigosos deve ser coberto. Agora eu mostro para vocês melhor. E construção civil, né? Qual a opinião de vocês para armazenamento de construção civil? Tanto na aula que eu postei na quarta, mas eu já falei isso em sala de aula, que tem a classificação dos resíduos de construção civil e dá para segregar, separar entre os que dá para reciclar e os que não dá para reciclar, os que são perigosos e etc. Só que daí eu pergunto para vocês, o acondicionamento é a caçamba, né? Só que a caçamba é aberta. Então, como seria a forma adequada de armazenar esses resíduos? Imagina que você já separou, alocou dentro de uma caçamba e está ali esperando para coleta e destinação. Como que eu armazeno esse resíduo até a coleta? O que vocês acham? Isso, né? Colocar a caçamba em um local coberto. Esse seria o ideal, tá? Então, acho que eu tenho uma imagem aqui, né? Isso daqui tá muito lindo porque tá separado, segregado e ainda tá identificado por cores e tá coberto, tá? Então, esse daí seria o padrão modelo, padrão ideal. Que é bem possível em grandes construtoras, tá, gente? Porque tem construtoras que têm condição para fazer isso daí, desse modelo bonitinho, assim. Não fica tão caro, tá? É mais um descaso mesmo e uma falta de interesse comercial nos resíduos. A realidade é a caçamba no meio da rua, onde jogam tudo misturado, né? E ainda tem a população para pegar o resíduo que está lá, o sofá velho, alguma coisa velha que ele não quer mais e que a coleta comum não pega, ele vai lá e aproveita para jogar nas caçambas, né? Que pena, com certeza que não é assim. A gente tem, né, assim, o intuito de quando a gente fala pelo menos quando vocês forem escrever trabalhos, vocês forem contratados para escrever plano de gerenciamento de resíduos sólidos, no papel tem que estar lindo, né? Mas o adequado seria que as empresas começassem a achar interessante fazer essa separação. Imaginem que boa parte dos resíduos são aproveitáveis, são solo, resto de telha, resto de concreto, e aquilo dá para reaproveitar na própria construção, né? Então, proponho para vocês, né, começar a trabalhar com essa questão, principalmente na área de construção civil. Tentar reaproveitar o máximo possível dos resíduos gerados na própria construção. A gente já tem muitos trabalhos, muitos artigos falando sobre construção sustentável. Para que isso aconteça, é necessário que se tenha separação. Eu já vi assim, não bonitinho assim, mas já reparei que muitas das construções separam aquilo que é importante, assim, o que dá para vender. E eu já vi eles separando madeira, já vi separando alguns vidros, principalmente madeira, né? Porque madeira tem uma questão econômica ali interessante. Então, mesmo que não estava dentro de uma caçamba com local coberto, eles estavam segregando ali a madeira. Ok, então, tudo bem até aqui? Que agora a gente vai falar de serviço de saúde. Alguém lembra quais são as classes do serviço de saúde?
pelo menos assim, os tipos de resíduos? Tem aquela classe A, B, C, D e E, onde o A é os infectantes, B o Sim, exatamente. aí tem o Então, são chamados, pode falar, A, infectantes, B, alguém lembra? O B, se eu não me engano, são os resíduos químicos. O C são os resíduos radiológicos, que contêm radiação, radioativo. O D, alguém lembra? Reciclável. Na verdade, o D são todos os resíduos comuns. Então, são similares aos gerados nas casas, que é resto de comida, que é embalagens. Esse é o D, o resíduo comum, que pode ser separado. E o E, gente, o que é o E? é perfuro cortantes, não é o E? Isso, perfuro cortantes. Na aula que eu deixei na quarta noite, vocês vão ver que eu deixei como cada um deve ser acondicionado, que tipo de recipiente é adequado para acondicionar cada um, certo? Mas aí eu tenho uma questão. Então, o grupo A são os infectantes. Eu posso pegar os infectantes, coletar e mandar para o aterro? Vou no hospital, coleto todos os resíduos, tudo misturado e levo para o aterro? Esses infectantes têm que passar por esterilização antes de ter uma destinação final. Exatamente. Então, os infectantes têm que ser esterilizados. Após esterilizados, podem ir para o aterro sanitário. Os químicos não podem jamais ir para o aterro sanitário, eles precisam ser tratados também. Então, se é um resíduo é muito ácido, ele tem que ser neutralizado. Resíduos químicos de laboratório são perigosos, também tem que ser encaminhados para uma empresa especializada que dê uma destinação adequada, que faça um tratamento químico. Os radioativos nem se fala, né? Tem que ser enviados para um local, um armazenamento, um aterro de resíduos radiológicos. E os perfurocortantes também devem ser esterilizados, tá? Então, o que acontece? Imagine um hospital. Quanto de resíduo ele não gera por dia? Apenas os resíduos classe D, desculpa, grupo, não chama classe, grupo D, que são os comuns, é que podem ir direto para o aterro sanitário. Estão me acompanhando? Então, o que acontece? Eles têm que separar o resíduo entre grupo D, grupo infectante, né, os químicos e os radiológicos, mas os mais gerados são o grupo D. Giovana não está acompanhando? Está sem slide? Ah, meu Deus. Aqui não tem nada demais, aqui eu só estou falando das normas, tá? Na outra aula eu coloquei as resoluções novas da Anvisa, se não me engano, a resolução nova é RDC 222, uma coisa assim. Mas tem uma série de normas da Anvisa, além da SNBR, ainda tem uma CONAMA, que fala sobre resíduos de serviço de saúde, como eles devem ser armazenados. Então, a gente já sabe como eles devem ser acondicionados, mas agora a gente precisa armazenar. Aí é que entra essa questão, porque os resíduos de serviço de saúde, eles são resíduos perigosos, certo? Então, eles precisam de armazenamento coberto, que a gente chama de abrigo. Eu coloquei aqui que você tem que ter um armazenamento interno, que é temporário. Então, o que acontece? Imagine que você trabalha no hospital, aí você pegou o resíduo infectante de uma sala. E aí, quem está trabalhando na limpeza vai colocar isso em saco, colocar em containers. O resíduo de serviço de saúde precisa ter no hospital um abrigo, uma casinha fechadinha, onde o resíduo é colocado lá e depois o veículo de coleta busca somente nesse local. Então tem que ser um local específico. Só que se o hospital for muito grande e gerar uma quantidade gigantesca, às vezes a questão da pessoa ficar levando, quem faz a pessoa da limpeza ficar levando toda hora para o abrigo onde vai ser coletado, fica inviável. Então, às vezes, eles acumulam o resíduo em uma sala, que a gente chama de um abrigo interno, que é temporário, para depois levar para o abrigo externo, onde ele vai ser coletado pelo veículo. Esse armazenamento interno pode ser uma sala, pode ser compartilhado com um almoxerifado, com uma sala de almoxerifado, sala de utilidades, desde que você tenha pelo menos 2 metros quadrados
para armazenar o resíduo de serviço de saúde. Então, tem que ser dentro de containers, container fechado, com saco, tudo arrumadinho, dentro dessa sala de utilidades, mas desde que tenha esse espaço sobrando, certo? Então, imagine que eles vão acumular, questão de ficar transportando dentro dessa salinha, e depois vão levar tudo de uma vez para o abrigo externo. Imagina essa questão do transporte interno, que é feito pelos próprios faxineiros, quem trabalha na limpeza do hospital. Como que vocês acham que eles ficam levando, transportando esse resíduo de dentro do hospital para o abrigo externo onde vai ser coletado? Sim, né? Quem trabalha na limpeza, quem trabalha com a questão dos resíduos, eles recebem treinamento para isso. Se vocês observarem, quando vocês forem no hospital, observam que ele já tem um acondicionamento separado. Então, ele já deixa uma lixeira para o infectante, uma lixeira para o resíduo comum. Mas quem está trabalhando na limpeza jamais pode misturar esses resíduos. Tá? Então, eles têm que separar, porque o destino é diferente. O grupo D vai para a coleta seletiva ou para o aterro sanitário. Já o infectante, que é o perigoso, ele tem que ir para outro destino, que é o tratamento. Então, se misturar, vai bagunçar. O que acontece? Se o hospital não tem um controle rigoroso disso, se começa a se colocar resíduo comum dentro do infectante, você aumenta o volume de infectantes e você vai pagar por isso, então vai ficar mais caro. Então, não é viável para eles misturar resíduo, porque se eles misturarem, eles vão ter que esterilizar tudo. Tá? Então, separar para eles sai mais barato. Então, acaba que funciona, né? Pelo que eu já tenho acompanhado nos hospitais, é que a segregação dentro do ambiente hospitalar tem funcionado. O que eu queria dizer é, esse armazenamento interno é o próprio faxineiro que leva, e é o próprio faxineiro que leva até o armazenamento externo também. Que tipo de transporte vocês acham que eles usam? Como que eles levam esses recipientes, essas lixeiras até o abrigo externo, que às vezes é um pouco distante do hospital? Container de rodinha, exatamente, container móveis, né? Então, eles pegam a própria lixeira, que é um container plástico com rodinhas, e eles utilizam esses containers para movimentar. Então, eles levam o próprio container com rodinha direto para o abrigo externo. Então, essa coleta interna funciona assim. Alguma dúvida sobre esse armazenamento interno, que é temporário, que acontece dentro do hospital? Queria saber como que transporta o resíduo. A questão do armazenamento interno é isso. Pode ser uma sala, que pode ser dividido com sala de utilidade. Tem que ser identificado, tá? Na porta e tudo mais. O resíduo tem que estar identificado e tem que ter um espaço de pelo menos 2 metros quadrados dentro dessa sala. Já o externo, que é o que a gente vai falar agora, o externo tem que ser um abrigo, né? Então, aí, ó, a gente tem as normas que eu já mostrei lá atrás. Dá para vocês também utilizarem a norma para resíduos perigosos, que eu vou mostrar agora. Mas o que se tem é isso. Aqui tem uma salinha, na verdade é um prédio, né? Que tem que ser coberto, que tem que ter parede, tem que ser impermeabilizado o chão, tem que ser lavável o chão, tem que ser lavável, as paredes tem que ser lavável, então não basta eu deixar no concreto, eu tenho que pôr cerâmica, né? Porque eu preciso lavar essas paredes, preciso lavar o chão. E aí vocês podem ver que aqui tem 3 portinhas separadas, ó. A gente tem uma porta onde vai entrar o veículo que coleta só os infectantes que ele vai levar para o tratamento. A gente tem aqui os químicos e outros perigosos. E aqui no final a gente tem um classe D, que é os recicláveis, que provavelmente quem vai coletar uma cooperativa, um veículo de cooperativa de reciclagem. E a portinha cinza é o rejeito, que vai para o aterro. Então, quem vai coletar a coleta comum, o caminhão que coleta nas casas, passa no hospital, pega o resíduo comum e leva para o aterro. Mas todos eles, independente se é o resíduo classe D ou se é o resíduo classe A, tem que ficar dentro desse abrigo fechadinho. E esse abrigo ainda tem que ter ventilação. Você pode ver que tem que ter janela. O resto de corpos aí vai para necrotério, né? Tudo que o sangue não, o sangue fica dentro dos resíduos infectantes. Acho que gorduras, mas às vezes uma lipoaspiração, essas coisas, que fica durante a cirurgia tem resíduos que eles deixam no infectante. Agora, o corpo em si, partes do corpo, aí vai para necrotério.
Então, basicamente, esse infectante é mais coisas contaminadas, gases, algodão, luvas contaminadas. Tudo que teve contato com fluidos corporais está contaminado e é considerado um resíduo infectante. Então, esse abrigo eu vou falar um pouquinho melhor dele, tá? Vou mostrar aqui como que é feito esses abrigos. Depois, esse resíduo pode ficar um certo tempo nesse abrigo e depois os caminhões, os veículos de coleta vêm direto nesse abrigo. Então, ele não entra dentro do hospital. Esse abrigo fica à parte, uma área, né, um pouquinho, pode ser dentro da mesma área de hospital, mas é outro prédio separado. E tudo tem que ser identificado, até a porta está identificada, os containers têm que ser identificados e os sacos também precisam ser identificados. Então, ó, um abrigo do grupo A, D e grupo E, né, que são os infectantes, os químicos e os perfurocortantes. Primeiro que o abrigo tem que ser construído num local que tem acesso, porque imagine que o veículo geralmente é um caminhão. O veículo tem que ter fácil acesso a esse abrigo. As portas também têm que ser maiores, para que às vezes o caminhão tenha maior facilidade de coletar depois, quem está coletando com o caminhão. Como eu falei, os pisos e as paredes têm que ser impermeável e lavável, não pode ser concreto ou o piso sem só no concreto não pode ser, não sei como é que chama os pisos que não tem revestimento, tá? Tem que ter as janelas e a abertura de pelo menos 1 para 20 entre a área, assim, a altura, né? De pelo menos 20 centímetros acima do chão. Tem que ter tela contra inseto, não pode entrar inseto dentro do abrigo. Os ralos, tem que ter ralo, tem que ter rede de esgoto, tem que ter o ralinho para drenagem porque esses containers têm que ser lavados dentro dessa área. Então tem que ter um ralinho ali, tá? E o ralo tem que ser fechado para jamais entrar rato, nenhum tipo de vetor. Então toda a sala tem que ter, em todas as suas saídas, proteção contra vetores. Depois, a gente tem aqui... Oh, meu Deus. Sumiu, né? Tá dando para ver? Voltou. Tem que ter iluminação, tem que ter tomada de água, né? Porque você vai lavar os containers e é bom que a tomada de água para lavagem dos containers seja água quente, tem que ter ralo com tampa e etc. A área de higienização dos containers, onde você vai lavar os containers, tem que ser separada também. Dentro desse abrigo ainda tem que ter questão de todos os equipamentos de proteção individual. Agora eu mostro uma foto para ficar melhor para vocês verem. Aqui a imagem de como seria então esse abrigo. Olha, eu acho que eles têm que ser lavados quando são esvaziados, né? Então, quem está coletando foi lá, coletou, o container ficou vazio. Ótimo, então agora eu vou pegar esse container e vou lavar, tá? Olha aqui como que fica. Tem que ter separação, parede separando o grupo infectante do grupo comum, tá? Então tem uma parede aqui. Aqui no grupo D, que são os resíduos comuns, eles ainda não separaram entre recicláveis, que vai para um destino de cooperativa, de reciclagem, e o resíduo rejeito, que vai para o aterro. Aí aqui a gente tem o grupo E, que fica nos containers brancos identificados também, separadinho, numa sala à parte, e em outra sala à parte fica a questão de área de higienização, onde tem a lavagem, para a lavagem dos containers. Então tem que ter tomada de água e ralinho, certo? Tem que ter área de ventilação, tem que ser fechado, ter piso e parede impermeável. E proteção contra insetos. Dessas duas figuras, gente, me dizem se está tudo certo ou se tem alguma irregularidade. Vamos lá, nessa primeira figura, citem para mim as irregularidades na primeira figura, primeira imagem, do canto esquerdo. Ah, sim, perguntaram se o resíduo comum que é reciclável pode ser levado para os PEVs. O próprio hospital pode, talvez, alocar esses resíduos num PEV, né? Ou deixar separado. Mas fica muito inviável para o hospital ficar pagando alguém para levar até o PEV. Então, o próprio hospital teria que fazer um convênio para que a própria cooperativa buscasse dentro do hospital, tá? Muito interessante que se use PEV, porque o resíduo tem que ficar dentro do abrigo. Então, o problema com a primeira imagem, excesso de resíduo. Sim, tá tudo transbordando, mas tem mais coisas aí. Quem assistiu a minha aula? Essa caixinha amarela condiciona o quê?
as máscaras que se reutiliza, essas máscaras podem ser reutilizadas desde que elas sejam esterilizadas para um novo uso, tá, gente? O descartável, você usa uma vez e descarta, ele vai para o tratamento. Agora, tudo que é reutilizável dentro do hospital tem que ser esterilizado para ser usado novamente, inclusive as máscaras. O lixo infectante está tudo misturado. O perfuro cortante é um grupo, que é grupo E, e o infectante é outro grupo, está tudo misturado. Podem ver que tem sacos brancos junto com caixas amarelas. Essas caixas amarelas condicionam tudo que corta, então tem que ter muito cuidado no armazenamento disso. Tem uma ventilação ali, uma portinha, né? Tá muito abafado, tá muito pequeno. Não sei se tem tela contra inseto, deveria ter. O piso e a parede é lavável e tem um ralinho ali, dá para ver. Mas parece que outra coisa, tá vendo esse galão aqui? Ele acondiciona o quê? Alguém sabe? Tem um galão azul aqui de plástico. Alguém sabe o que ele acondiciona? O galão acondiciona resíduos químicos, que são líquidos, tá? Então, resíduos de laboratório, resto de reagente utilizado para análise de sangue, de urina, etc. Os reagentes têm que ser condicionados dentro, né, desses galões. É o grupo B, tá? Resíduos químicos. O que acontece? Resíduos químicos também não pode ficar junto do resíduo infectante, tem que ser em áreas separadas, tá? Então aqui a gente vê que tá todos na mesma área, excesso de resíduo transbordando, tá? Então tá tudo errado. Isso aí deveria estar, esses containers deveriam estar fechadinhos. E a segunda imagem aqui, o que vocês verem de errado? O que acontece? Vocês estão vendo aí que não tem o quê? Os containers, né? Eles colocaram as lixeiras comuns aí que não tá nem comportando todo o resíduo. Então começa pelo recipiente de acondicionamento. Tá tudo errado, tem resíduo no chão. A Angélica falou que está entrando luz do sol, exposição luz do sol. Não é interessante, deveria ser parede, tá? Essa porta aí deveria, né, ser mais fechadinha. E depois ter uma janelinha, outra área de ventilação. Ou no mínimo isso aqui deveria ter o quê? Deveria ter proteção, telinha contra inseto. E aí a gente vê também que não tá o quê? Uma coisa importantíssima que tá faltando aí. Alguém pode me dizer? Vamos ver se vocês acertam. Essencial que está faltando. A identificação. Vocês veem aqui nessa imagem que não tem nada identificando se é resíduo infectante, se é resíduo comum, se é resíduo químico. Não tem identificação nenhuma. Quem chegar aí e coletar, como é que o veículo de coleta vai saber o que ele vai coletar se não está identificado, né? Então, identificação está faltando e é muito importante, é essencial. De um abrigo regular, né? Então, na primeira imagem aí, sim, o saco pode ser branco, mas ele tem que ter um símbolo, tá, gente? A questão da identificação, depois eu vou mostrar para vocês a norma de símbolos, mas tem que ter o símbolo. Esse símbolo aqui, que é o infectante, né? Esse símbolo tem que ter também um símbolo, certo? E lá, os sacos não tinham símbolo e nem tinha container com símbolo nenhum, certo? Então, só a cor ali não é suficiente, tem que ter símbolos. Aqui nessa primeira imagem a gente tem um abrigo interno, vocês podem ver que ela tem um container aqui nessa área, mas a sala está sendo dividida com outros utensílios, tá? E essa segunda imagem é um abrigo externo. Olha só que bonitinho, tá tudo fechadinho, o piso é lavável, a parede tem iluminação. Outra coisa, tem aqui, ó, um lavador de óleos, caso alguém se contamine, tá? Então, esse daqui seria o abrigo ideal, onde tudo tivesse regular, inclusive a separação, a identificação e tudo fechadinho. Então, tudo isso que eu falei para vocês de serviço de saúde, vocês vão encontrar naquelas normas da Anvisa, naquela NBR que eu deixei lá e numa outra CONAMA que está na aula que eu deixei na quarta, certo? E aí a gente tem claro que a gente tem tem muito mais normas técnicas, tá, gente? Não estão todas aqui, mas essas são as principais. Se eu for falar de cada norma que existe para resíduos sólidos, a gente ia ficar dias aqui falando, certo? Então, o que acontece? Agora a gente vai ver uma nova norma, que é uma norma que regula a questão do armazenamento de resíduos não perigosos, tá?
que é a SNBR 11.174, de 1990. Então, ela fala sobre armazenamento de resíduos classe 2, que são os não inertes e os inertes. Aqui ele deu um símbolo diferente, né? Ele separou aqui da forma que está diferente da NBR 10.004. Ele chamou os não inertes de 2 e os inertes de 3, certo? Mas não é assim. Seria classe 2A e classe 2B. Mas tudo bem, é porque uma norma não está casando com a outra, até porque elas têm datas diferentes, mas é a mesma ideia. Então, resíduos não perigosos devem seguir essa norma. Então, essa norma de resíduos não perigosos, 11.174, primeiro ela apresenta que os resíduos devem ser acondicionados de maneira adequada, tá? Então, eles são acondicionados em containers, tudo fechado, da mesma forma que eu falei para vocês. Só que a diferença é que, como eles não são perigosos, eles podem ficar em áreas abertas, tá? Não precisa ter abrigo fechado, nem com parede, nem nada. Então, ele pode ficar, igual vocês veem aqui, numa área que parece um estacionamento, que seja impermeabilizado, né? Pelo menos asfaltado ou concretizado, e que o caminhão que faz a coleta, né, o veículo, tenha fácil acesso a essa área, certo? Então, pode ser condicionados a depender do tipo, se é um resíduo líquido, se é um resíduo sólido. A gente viu que resíduos líquidos também são tratados com resíduos sólidos quando não se pode lançar na rede, tá? Então, a gente tem esse outro tipo de recipiente, que são os tambores, desculpa, são tanques. Alguém já viu esses tanques? Então, nessa imagem aqui, a gente tem um tanque, tá? E outros containers e outros tipos de recipientes. Então, o que eu falei? Essa norma vai dizer que tem que estar condicionado de forma adequada e o armazenamento é um local que pode ser aberto, certo? Esse tanque aqui do lado esquerdo, ele é muito utilizado para óleo, gasolina. Não sei se vocês já viram isso em outras áreas de... ele é utilizado para acondicionar combustível, óleo lubrificante, tá? Então, ele é muito utilizado. Outra coisa que essa norma vai falar é o seguinte: no caso desse tanque aí, que às vezes pode ser um resíduo, claro que aqui a gente está falando de não perigosos, então não poderia ser combustível, mas poderia ser, por exemplo, um óleo vegetal, né? Nesse caso tem que ter uma... agora eu mostro a imagem, vai ficar mais fácil. Mas uma contenção no chão, para caso ocorra vazamento, não se espalhe. Então, a principal coisa que essa norma vai ficar falando, vai mostrar várias vezes, é a questão do controle de poluição que se deve ter. Como não é um abrigo fechado, você tem que ter controle de poluição. Imagine que você está condicionando areia. Areia, se tiver, por exemplo, ventando, quando forem colocar dentro do veículo, pode espalhar com o vento, certo? Então, tudo isso tem que ser considerado. Todos os tipos de controle de poluição. Por isso que tem que ser tudo fechadinho, tem que evitar a questão de poluição do ar, tem que usar medidas que minimizem a ação dos ventos, então tem que ter algumas paredes ou ficar no local do prédio que não pegue muito vento, tudo isso tem que ser considerado. A gente chama diques, né? Tá vendo que os tambores estão dentro de um dique aqui de contenção? Pode ser feito de concreto, pode ser de plástico. O que acontece? Se vazar alguma coisa desse galão, desse latão, ao invés de espalhar pelo chão, vai cair dentro desse diquezinho aqui. Então, esse dique deve ser utilizado justamente para isso. É um tipo de conter a poluição. Se vazar, não vai ser espalhado e etc. Então, vai ficar contido, vai poder ser retirado. Isso é muito importante, tanto para o perigoso quanto o não perigoso. E aí, outras formas de minimizar a questão de acidentes, vazamentos e etc. Esse local, embora ele não seja para resíduo perigoso, ele tem que ser aprovado pelo órgão ambiental. Então, se vocês estão fazendo um PGRS de qualquer empresa que não gera resíduo perigoso, você vai ter que colocar no seu PGRS uma área dentro das especificações dessa norma para armazenar os resíduos. E tem que ser aprovado por licenciamento ambiental. Então, lá o IBAMA, o órgão estadual ou o órgão municipal tem que ter lá, dar licença ambiental para o funcionamento dessa área de armazenamento. Tudo bem? E ainda esse local não é simplesmente você ir lá deixar o resíduo lá e esquecer dele. Precisa ser registrado, precisa ter um controle.
da quantidade, do tipo de resíduo que está ali, qual a destinação final que ele vai ter, quem vai fazer a coleta. Então, você tem uma planilha ali, onde você tem totalmente o controle de todos os resíduos que estão armazenados no local. Aqui uma imagem, né, que eu tirei o print da norma, que mostra o registro de armazenamento. Então, aqui fala que tem que ter, tá aparecendo para vocês? Deixa eu ver. Tem que ter o registro do armazenamento, o nome da entidade, o período que ele vai ficar no armazenamento, o endereço, o tipo de resíduo, quem foi que gerou, qual o setor de origem, às vezes é uma indústria, tem vários setores, quanto que entrou, quanto que ainda tem estoque, quanto que está saindo do armazenamento, qual o local e todas as demais observações. Então, você tem que saber quanto está chegando, quanto ainda tem no estoque do armazenamento e quanto está saindo, certo? Então, você tem que ter todo um controle disso. Aqui a gente tem uma imagem perfeita, né? Você está vendo que eles colocaram numa área que tem acesso ao veículo, que está coletando, né? Aqui os containers estão todos fechadinhos, todos bonitinhos, tem impermeabilização do chão, tá? Então, esse abrigo, esse armazenamento para não perigosos está correto. E essa imagem? Agora eu quero que vocês participem. Tem alguma coisa de errado aí, gente, nesse armazenamento, nesse local? Aberto pode ser, né? Igual eu falei, os resíduos não perigosos pode ficar numa área aberta. Então, por ser aberto, não é problema. Qual o outro problema aí? Não estão tampados, né? Embora estejam identificados, né? Mas tem um outro problema. Se tiver um vazamento, como que está a questão da impermeabilização? Né? Não está impermeabilizado. E mais, se tiver vazamento, tem esse pallet aqui vai conter o que vazar? Vai ficar contido? Se cair óleo, vai conter? Não vai, tá? Então, tá faltando os diques de contenção, tá faltando também a questão da impermeabilização do piso. Exatamente, porque se vazar, vai contaminar o solo. Esse pallet aí não tá protegendo de nada, tá protegendo da umidade, mas não tá protegendo de vazamento, certo? Ainda a gente pode ver que aqui atrás parece que tem um monte de entulho, tá? Não é uma área que parece de fácil acesso para coleta de veículo. O veículo não sei se teria fácil acesso a esse local. Né? Parece que é qualquer cantinho que sobrou ali, onde a gente bota o entulho, a gente bota o resíduo. E essa, gente, tem alguma coisa de errado com essa imagem? Com esse armazenamento? O piso está impermeabilizado, mas o que tem de errado aí? Parece que não está muito bem identificado, né? Embora tenham cores diferentes, mas tem um problema maior que esse aí, gente. Olhem para o canto esquerdo. Como que são esses containers aí do canto esquerdo? Estão fechados? E são de papelão. Exatamente, não pode ser de papelão. Tem que ser um material rígido. Lembra que tem que ser hermético. O papelão vai adentrar a umidade. Se chover, vai molhar tudo. Né? Então, está errado por ser de material papelão e está errado por não estar tampado, certo? Então, esse é o problema desse abrigo. Desse canto direito, tá tudo ok, pelo que parece, né? Tá tudo fechadinho e tudo bem. Mas esse lado, esse papelão, essas lonas aqui não estão corretas, principalmente porque não estão dentro de abrigo. E porque todo recipiente tem que ser de material rígido. Então, finalizamos sobre o armazenamento de resíduos não perigosos, certo? Alguma dúvida ficou naquela questão lá atrás de como deve ser o armazenamento? Vamos para a segunda norma que a gente vai ver hoje, que é a NBR 12235 de 92. Então, se vocês estiverem fazendo um PGRS para resíduos perigosos, essa norma aí não pode faltar, porque ela que condiz e define como que deve ser o armazenamento dos resíduos perigosos. Alguém pode me lembrar quais são os resíduos perigosos? Os perigosos, eles não são separados entre inertes e não inertes. Os perigosos são perigosos independente de que estado físico ele está. Desde que eles tenham essas características de ser corrosivo, tóxico, patogênico, infectante, reativo, radioativo. Os perfluorocortantes entram na questão dos infectantes patogênicos, tá?
Por exemplo, o vidro. O vidro corta, mas vidro é resíduo perigoso? Não, vidro não é. Exatamente, os inflamáveis. Tem que ser inflamável, lembrando que não é ter um alto poder calorífico, mas sim ser inflamável, ter um baixo ponto de fulgor, né? Pegar fogo apenas com fricção ou algo do tipo. Reagindo com água, eles, né, tem uma queima instantânea, né, sem controle. Isso é que é um inflamável. Então, todos esses são considerados inflamáveis. Primeira coisa, quando você vai classificar, você vai ver se o resíduo é perigoso. Se ele não for perigoso, aí você vai ver se ele é não perigoso, inerte ou não inerte, certo? Então, todos esses que são perigosos têm que estar armazenados dentro dessa norma, tá? Então, vamos ver o que essa norma fala. Lembrando que, tal como os resíduos de serviço de saúde que são patógenos, que são perigosos, todos os demais resíduos que são perigosos têm que estar armazenados dentro de abrigos, aqueles que são fechados, paredes, teto, piso lavável, piso no chão. Então é bem parecido, gente, com o abrigo dos resíduos de serviço de saúde, tá? Tem que ter identificação, bem similar, porque também diz, né, de resíduos perigosos, embora o de serviço de saúde tenha mais normas que tratem disso, tá? Agora, esses perigosos serviria para resíduos químicos, inflamáveis, reativos, resíduos corrosivos, resíduos, até mesmo os resíduos de agrotóxico, embalagem de agrotóxico deve seguir essa norma aqui, tá? Pilhas, baterias também deveriam seguir essa norma. E todos os outros resíduos industriais que são perigosos. Então, esse local, tem que ter mínimo perigo de contaminação. Esse local tem que ter licenciamento ambiental e tem que ter ainda um aceito, tem que ser aceito pela população. Você tem que fazer um estudo de impacto da vizinhança. Então, você vai aplicar questionários para ver se a vizinhança aceita que se instale esse local, esse armazenamento. Por quê? Porque a gente está falando de resíduo perigoso. A gente vê que resíduos perigosos, às vezes, quando em contato um com o outro, às vezes em contato com água, ele pode causar uma explosão, pode causar um acidente. Então, quem mora próximo a um local desse, está correndo risco, né? Por isso que esse ambiente é um ambiente que tem que passar por aceitação da vizinhança. E geralmente ele não é dentro da cidade, não é dentro de um setor residencial ou comercial. Ele deve ficar numa área de setor industrial, tá? Ele não pode alterar a ecologia da região, você não tem que colocar ele numa área de APP ou numa área que aumente os riscos, né? Imagina que tem um vazamento, vai direto para o corpo hídrico. Então, tudo isso tem que ser deixado em adequação. O zoneamento é aquela questão que eu estava falando dos setores. Tem que ficar numa zona industrial, não residencial e não comercial, certo? Tudo bem até aqui? Lembrando que armazenamento é o local que você deixa para coleta. Então, dentro do armazenamento, todos os resíduos devem estar acondicionados. Então, tal como os outros que eu mostrei, os recipientes para acondicionar podem ser containers plásticos, containers metálicos, latões. Lembrando que sempre tem que ter essa contenção, a gente chama de contenção. Pode ser outros modelos, como esses tanques e tambores, certo? Então, sempre tem que estar acondicionado adequadamente. E aí tem o diferencial dessa norma. Se vocês pegarem essa norma e olharem o anexo dela, depois eu vou mostrar um pouquinho dela, ela vai fazer o seguinte, ela vai mostrar qual é a compatibilidade entre resíduos. Porque quando você vai armazenar, às vezes fica mais barato para quem está armazenando misturar os resíduos. Ah, é tudo resíduo químico, vamos misturar. Só que imagina que esses resíduos tenham características e propriedades que não combinam e que vai causar uma explosão, certo? Então, antes de fazer o armazenamento, o acondicionamento, ele tem que levar para o laboratório e analisar as características, propriedades físicas e químicas desse resíduo, para saber se ele é corrosivo, se ele é tóxico, se ele é inflamável. Então, tem que passar por uma análise, certo? Essa análise tem que ser dentro dos padrões que essa norma pede, né? Os métodos têm. Aí, o que ele pede? Quando você vai fazer a análise disso, você tem que ter um plano de amostragem. Então, você tem que saber que parâmetro que você vai analisar, qual método que você vai utilizar para analisar esse parâmetro.
né? Que características você vai determinar. E, principalmente, descobrir, gente, qual que é a incompatibilidade entre esses resíduos. Porque se eu não souber se eles são incompatíveis e misturar, eu posso causar um acidente terrível, certo? Então, por isso de ser necessário analisar o resíduo. Aqui uma amostra do que é o anexo dessa norma, tá? Então, o anexo vai estar mostrando todos os grupos, que tipo de resíduo que é e se eles são compatíveis ou não. Então, se a gente olhar aqui, grupo 1A, a gente tem lama de acetileno, líquidos fortemente alcalinos, líquidos de limpeza alcalinos, líquidos alcalinos corrosivos, líquido de bateria, que também é alcalino, solução de cáusticas gastas. Qual que é a similaridade entre todos esses resíduos do grupo 1A? Alguém pode me dizer? Sim, são corrosivos, né? Porque são altamente alcalinos. Então, todos esses resíduos são alcalinos. Aí, se a gente olha do outro lado, o grupo 1B, o que eles são? Lamas ácidas, soluções ácidas, ácidos de bateria, eletrólitos ácidos, ácidos gástricos, misturas ácidas residuais. Então, o grupo 1A são alcalinos, o grupo 1B são ácidos. Ambos são corrosivos, mas um é alcalino, outro é ácido. O que acontece se eu misturo os dois? Aí é o que está mostrando aqui embaixo, ó. Efeito da mistura dos resíduos de grupo 1A com grupo 1B. Se eu misturar os dois, pode gerar calor e uma reação violenta. Ou seja, os resíduos grupo 1A são incompatíveis com 1B. Então, não posso misturá-los, porque um é altamente alcalino, o outro é altamente ácido. E aí, se vocês olharem todo o anexo, vai estar grupo 1, grupo 2, 3, vai mostrar todos os grupos e vai mostrar o que acontece quando misturados. Que tipo de reação acontece, que tipo de problema acontece. E por isso, vocês podem se orientar por esse anexo dessa norma, o que pode ser acondicionado junto com o outro, ou até mesmo armazenado próximo. Então, você tem que pensar assim, quando eu armazenar, por mais que eles estão em recipiente diferente, se acontecer um vazamento, os dois vão ter contato? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração dentro do armazenamento. Lembrando que esse local, gente, ele tem que seguir sério, riscamente, na risca, também as normas de segurança do trabalho, tá? Ele tem que seguir a risca a questão de segurança do trabalho, porque a gente está falando de risco químico, tá? Então, é um risco que tem que se utilizar todas as contenções, todo um plano de segurança do trabalho também. Depois eu vou mandar a norma, vocês podem dar uma olhada em todo o anexo. Conseguiram entender o que se trata esse anexo, o que ele está mostrando? Então, agora vamos ver o que esse abrigo tem que ter, né? É bem parecido com o de resíduo de saúde, mas aqui eu ainda vou mostrar para vocês que ele tem que seguir a questão da identificação. Toda a sinalização do abrigo tem que seguir, gente, essa norma que é a NBR 7500. Então, a norma NBR 7500 trata-se de símbolos. Vocês já devem ter visto esses símbolos na traseira dos caminhões, né? Alguém já viu um símbolo parecido com esse? Cada símbolo simboliza algo, tem um grupo aqui. Por exemplo, essa placa 1, que é a classe de risco 1, ela simboliza os explosivos. Qualquer produto que seja explosivo tem que seguir essa placa, né? Esse símbolo. O risco 2, que é a classe, isso aqui, esse 1, 2 são as classes de risco. Então, você tem classe de risco 1, que se trata de explosivo. Classe de risco 2, que se trata... classe de risco 2, que são os gases. Aí eles podem ser gases inflamáveis, podem ser gases perigosos, tóxicos. Mas classe 2 é gases. Classe 3, líquidos inflamáveis. E classe 4, substâncias ou sujeiras, combustão espontânea, que são também inflamáveis. Então, são sólidos inflamáveis. Grupo de risco 3 são líquidos inflamáveis, grupo de risco 4 são sólidos inflamáveis, certo? Vou mostrar para vocês todas as placas, mas depois é necessário que vocês acessem essa norma, que é a NBR 7500, tá? Porque daí ela vai estar mais detalhada. Aqui a gente tem ainda o grupo, né, classe de risco 5 são substâncias oxidantes.
Grupo de risco 6, substâncias tóxicas e infectantes, né? Reconhece aí a plaquinha número 6, que é a plaquinha utilizada para o serviço de saúde, tá? Porque ele se trata dos infectantes. A classe de risco número 7 são os materiais radioativos. Então, qualquer produto radioativo tem que ter esse símbolo aqui, certo? Alguma dessas placas. A classe de risco 8 são substâncias corrosivas. Você pode ver que aqui tem uma imagenzinha, tá ruim? Mas está mostrando alguma superfície sendo corroída. E a classe 9, então quando vocês veem, é muito comum a gente ver essa placa em caminhões, que é o 9, que são substâncias diversas. Às vezes são até resíduos que estão misturados, tá? Então ele pode ter qualquer um daqueles outros perigos. Então ela é muito perigosa porque pode ser qualquer tipo de perigo, tá? Então elas são substâncias diversas, de perigos diversos. Então, essas placas que está sendo representada por essa norma 7.500 da NBR, elas têm que ser utilizadas dentro do armazenamento. Claro que elas também valem para o transporte, não é à toa que todos os caminhões que vocês vê têm que ter esse símbolo se ele estiver carregando um produto perigoso. Então, vale tanto para produtos e quanto para resíduos perigosos. E essa norma de símbolos vale tanto para armazenamento e quanto para transporte, certo? Então, quando a gente vai for falar de transporte, tem que seguir também esses símbolos. Esse da caveirinha, alguém comentou aí, esse da caveirinha simboliza que ele é tóxico, tá? Se for uma substância tóxica, como agrotóxicos, tem que ter esse símbolo. E demais sinalizações, né? Sinalizações de perigo, de segurança, de aviso, de risco de incêndio, que é proibido fumar, tudo isso tem que estar sinalizado dentro do ambiente de armazenamento, dentro da área do armazenamento. Como a gente está falando de manuseamento, quando, né, no momento do acondicionamento, no momento do armazenamento, quem for trabalhar com isso está trabalhando com resíduos perigosos. Então, ele tem que estar dentro das normas de segurança e ter todo o equipamento de proteção individual que é adequado. Tá? Então, dependendo do risco, ele tem que estar, né, com essas roupas de equipamento de proteção. E aí, vamos lá, o que tem que ter o abrigo? Né? O abrigo tem que ter tudo aquilo que tinha que ter no resíduo de serviço de saúde. Evitar a incidência de luz solar, tem que ser fechado, de alvenaria, área de ventilação, com proteção contra os insetos. Tem que ter ralo, né, canaleta para rede de esgoto. Tem que ser fechado também, sempre proteção contra vetores. Tem que ter sistema de drenagem com vedação. E aqui, além de tudo, tem que ter um armário só com os EPIs e tem que ter extintor de incêndio também no local, tá? Porque tem muito risco de explosão, de queima e etc. Né? Se um negócio desse pega, né, se começar a queimar, um monte de resíduo inflamável ali, você pode ter uma explosão. Então, isso é o mínimo que tem que ter. Aí aqui, gente, a gente vê como que ficaria aí a imagem do abrigo, certo? Então, vocês podem ver que tem as prateleirazinhas com os símbolos, com a sinalização, com a identificação correta, tanto no recipiente quanto nas paredes. Então, tem que ter no recipiente e na parede. Tem que ter um armário para EPI. Estão vendo esse chuveirinho aqui? No canto direito? Esse chuveirinho é para caso a pessoa, né, tenha derramamento de algum resíduo perigoso, ela vai nesse chuveiro e vai lavar tanto o corpo quanto os olhos. Esse chuveirinho de baixo, ele joga um jatinho de água pro olho da pessoa. Então, é o lavador de olhos. Tem que ter isso caso a pessoa se contamine. Então, tem que ter ralo, piso convergente para canaleta, área de ventilação, extintor de incêndio e demais equipamentos de proteção, paredes, teto, tudo lavável. Tudo bem? Tem alguém assistindo? Sim? Ótimo. Tá? Então, bem parecido, bem próximo com o que a gente viu do abrigo do serviço de saúde. E como o outro armazenamento para não perigoso, aqui também tem que ter um controle rigoroso contra o registro de armazenamento. Tá? Então, tem que ter planilhas mostrando o que a data de entrada, o tipo de resíduo, onde foi gerado, qual é a entrada e saída de resíduos, a quantidade, o destino final e outras observações. Então,
Inclusive, esses locais, essas áreas são... Tem muito... Ai, gente. Esses armazenamentos, esse local de armazenamento que eu estou mostrando para vocês, geralmente é o que se tem nessas empresas que a gente chama de especializada. Então, eu estou pagando para... Eu sou dono de uma oficina, paguei para alguém coletar o meu óleo lubrificante. Quem coletar seu óleo lubrificante vai armazenar ele em algum momento, tá? Tem que seguir essa norma aqui. Então, é uma empresa, né? Uma empresa especializada no armazenamento. Inclusive, isso dá muito dinheiro, né? Quem se especializa nessa questão de trabalhar com armazenamento de resíduos perigosos, como tem poucas empresas no mercado, isso tem uma renda boa, tá? Então, vale a pena vocês estudarem sobre isso daqui, porque é algo que dá para vocês trabalharem no futuro, e que seria um trabalho excelente, né, em questão de procura de mercado, certo? Então, tem que ter todo o registro com todas essas características que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Posso continuar? É aquele dique de contenção, né? Caso tenha vazamento. Só que aqui é um gigante em que é feito de alvenaria, de concreto, tá? Mas a função é a mesma. Se caso ocorrer um derramamento, vai derramar dentro dessa contenção e não vai vazar para o ambiente externo, certo? Então, é uma forma de controle de poluição e que tem que ter nesse ambiente. E aqui uma imagem, né, de como seria aí um armazenamento de resíduos perigosos real, tá? Então, o piso é impermeabilizado, vocês podem observar que tem símbolos nas paredes e nos frascos, tá? No chão tem canaletas, caso tenha vazamento, provavelmente tem dico de contenção abaixo dessas canaletas, porque não pode ser alguma chegar no solo, chegar na área externa, onde vai estar exposto à chuva, etc. Senão você contamina o solo, o ar e a água, né? Então, acho que tem iluminação. Assim, não dá para ver se tem área de ventilação, mas provavelmente desse lado tenha, né? Então tem que ter área de ventilação. Aqui não está dando para ver se tem. Alguém fala aí o que está faltando para mim? Isaac, Giano participou, vamos lá. Vocês estão sentindo falta do que em relação ao que eu mostrei na foto anterior do que tinha que ter nesse ambiente, nesse local? Sentiram falta de alguma coisa? Não dá para ver se tem extintores e nem o armário de EPI, né? Não dá para ver se tem EPI aí. Mas a gente espera que tenha, tá? Então tem que ter ainda a questão dos equipamentos de segurança. E chuveirinho, né? Tá faltando. Mas o restante está adequado, né? E esse, tem algum problema com essa imagem, gente? Com esse local? Falei para mim o que está irregular. Imagino que você foi contratado para fazer um plano de gerenciamento aí. O que vocês têm de observação desse local? No lugar do dia que está usando pallet, né? E a gente vê aqui que a placa é de um classe 9, de um grupo 9 aqui, ó. Que pode ser qualquer coisa, pode ser muito perigoso, né? O piso, não sei se é solo ou se é cimento, mas parece que não está impermeabilizado. Alguém colocou aí que esse local é aberto, então já está fora, né? Porque o armazenamento tem que ser um local com paredes fechadas, né? Aqui, se chover, vai molhar tudo, então tá super errado. Outra coisa, esse local tem espaço suficiente para armazenar todos os resíduos que tem aí? Não, né? Não tá comportando tudo. E a gente pode ver que esse resíduo é tão perigoso porque olha o grau do equipamento de segurança da pessoa que está manuseando aqui, né? Tá parecendo que ela está mexendo com resíduo radioativo, inclusive. Ou seja, é muito perigoso, mas vocês podem ver que ele está totalmente exposto ao ambiente. Você pode ver que tem até uma matinha aqui atrás, né? Aqui do lado a gente vê que tem grama, ou seja, se acontecer um vazamento, vai contaminar o solo, vai contaminar o aquífero, e ainda pode, né, se explodir o negócio daí, vai queimar tudo, né, não tem como nem apagar o fogo no local totalmente aberto, tá? Não tem como controlar incêndios, por exemplo. Tem símbolos nas paredes, né? Lembra que os símbolos não é só
no recipiente de acondicionamento, mas tem que estar nas paredes. Então, esse local está totalmente condenado, né? Se fosse um caso real, vocês teriam que condenar esse lugar e propor a construção de um armazenamento dentro do que pede a norma.